Fala pessoal, tudo bem? Falar um pouco desse assunto de John Arias, porque sempre quando eu falo, né, eu tô fazendo política. Porra, fazendo política, eu nunca fui nem conselheiro do Fluminense, quanto mais fazer política, né? Então eu quero esclarecer algumas coisas aqui rápida. Então assim, John Arias, hoje a gente teve a notícia que já não é mais jogador do Fluminense. Então esclarecer alguns pontos. Primeiro é o seguinte, dívida moral. O que é dívida moral? Dívida moral é você chegar e fazer, né? Parece que você é amigo do jogador e tem uma dívida moral com o jogador. Quem era o John Arias antes de jogar no Fluminense? Era um jogador do Santa Fé, né? Que nós pegamos, eu já tinha falado que era um grande jogador, antes mesmo dele ser jogador do Fluminense, né? Eu fazendo uma live com o Duque, a gente já tinha falado isso, né? Um jogo que ele fez contra o Flamengo, o Roger Machado foi lá, pegou ele e nem botou ele para jogar. Isso é a primeira coisa, né? Depois, sim, veio jogar mesmo depois de um tempo. Mas vamos ao que interessa. Dívida moral foi o que fizeram com o Hudson, né? Vocês lembram quando fizeram a dívida moral com o Hudson, que o Hudson veio para o Fluminense e quase perdemos o André, emprestado para o CRB, emprestado para o Botafogo, dívida moral, que o Agione foi lá e pegar ele lá no São Paulo, que ele foi dispensado do Fluminense, e quando o São Paulo olhou para o Hudson, falou, não quero não, pegaram o Hudson de volta, dívida moral. O Fluminense tem esse negócio de dívida moral há muito tempo, amigo de jogador, Hudson, que botou o Fluminense na justiça, dívida moral, essa é a dívida moral que o Fluminense tem e só se arrebenta, né? Dívida moral, né? Dívida moral. Perdemos o Evanilson. Você lembra do Evanilson, né? Dívida moral. Cadê a dívida moral? Dívida moral com quem? Com o Uran? Então, assim, qual é a dívida moral que a gente tem com o Arias? Dívida moral da gente botar o Arias no topo do mundo? O Fluminense botou o Arias no topo do mundo. Essa é a dívida moral que a gente tem com o Arias. Então, assim, a gente deve muito ao Arias, mas o Arias deve muito ao Fluminense. Então, assim, no mínimo que a gente tem que ter com o Arias é exercer o contato. Vai lá no Boca Juniors e pede a um jogador lá e tenta convencer o presidente, um jogador que a gente queira, e fala assim, olha, tenta falar com ele, uma dívida moral que você tenha lá no River Plate, ou no próprio Santa Fé, pegar um novo Arias, ou no LDU, no time, qualquer time sul-americano, tenta pegar um jogador de dívida moral para ver se eles não vão te cobrar multa rescisória total. Vão te cobrar. Agora, o Fluminense perdeu Arias, né? Eu sei que quando o jogador não quer ficar no Fluminense, é difícil mesmo, é difícil. Mas façam uma cláusula onde o Arias saia com uma multa, não sendo essa multa ridícula, que não paga nem o Soteldo e nem o Canóbio, e você pega essa dívida, porque o Fluminense vai perder duas vezes. Ele perde. Ele perde, vai em várias situações, ele perde em critério técnico, ele perde dinheiro, ele perde dinheiro que você... E vai perder futuramente, porque você não vai conseguir as futuras competições. Porque se você perde o Arias, você está arriscado a perder outras competições, que vale dinheiro. Campeonato, Copa do Brasil, Sul-Americana, classificação no Campeonato Brasileiro. Isso aí é um montante que não dá para comensurar, gente. Comensurar. Então, assim, quem é que o Fluminense vai botar no lugar do Arias? Com esse valor, a gente tem que pensar no valor agregado Arias. Valor agregado. Ah, nós vendemos por 20 milhões, 10 a do Patriotas, 5 formadores do clube, mais tanto do empresário. Quanto a gente está ganhando no Arias? A verdade é essa. Quanto a gente está ganhando no Arias? A gente só o perde, não tem ganho nisso. Então, assim, o único ganho que a gente poderia ter é ter uma cláusula contratual
do Arias voltando para o Fluminense. Voltando com uma promessa de volta. Caso alguém queira chamar o Arias, não, nós temos aqui a prioridade. Prioridade do Fluminense. Nós não temos nem isso. Nem isso. Então, assim, João Ramon, você é muito chato. Chato? A única coisa que a gente poderia ter nesse momento era uma cláusula contratual que não tem, porque não se preocupam com isso aqui, do Arias ter prioridade em voltar para o Fluminense. Daqui a pouco tá Cauã Elias indo para outro clube, virando um outro João Pedro, né? Então, assim, a gente rifa jogadores, aí você vai vendo todo mundo sacaneando a gente. O Arias não foi formado no Fluminense, mas aí você vai vendo o tal do Botafoguense lá sacaneando. Salve Xerém, obrigado Xerém, por causa do João Pedro fazendo gol no Fluminense. O Luiz Henrique, é o Matheus Martins, é o Gerson, é o Pedro, é todo mundo. O Fluminense é formador de jogador para os outros, não para a gente. Nós praticamente pegamos o Arias e botamos no topo do mundo. E agora tá indo o Arias sem nenhuma garantia de volta. E se vocês acham isso uma coisa normal, eu não acho. Primeiro pela cláusula contratual, de ir dessa forma, né? Por dívida moral. E segundo, porque você não tem nenhuma cláusula contratual que nos traga o Arias de volta assim que ele quiser voltar. Não estou satisfeito lá, o Fluminense, vou voltar. Tipo o John Kennedy, voltou. Então, assim, é isso. O Fluminense não tem nenhum mecanismo que traga os jogadores dele de volta. É sempre para outro clube. Então não se iludam se o Fluminense amanhã não tiver o Arias jogando num outro clube, porra. Essa é minha maior bronca. Mas Johan, o Fluminense foi terceiro colocado, a gente foi... Mas ir para frente, vocês têm que olhar o futuro do Fluminense. Né? O futuro do Fluminense. Não o que passou, cara. Nós já fomos, já chegamos, estamos numa prateleira legal, foi bom, mas ir para frente, porque vocês lembram de 2023 para 2024, o que aconteceu? Né? Passado, às vezes, as pessoas não aprendem com o passado. Passado pode se repetir. Então, meu irmão, o John Kennedy não tem a menor vamos dizer assim, característica que o John Arias. O John Kennedy é jogador de frente, o John Arias não. O John Arias joga na frente, joga no meio, joga atrás, joga do meio, joga de lado, joga do outro, faz o meio, faz tudo. Agora estão falando em Martinelli indo embora também. Porra, não dá, porra. Não dá, porra. Daqui a pouco o Fluminense não tem jogador, porra. Então, mas como a gente está em ano de eleição, eu não tô nem aí, né? Não me meto mais nisso também. Então, assim, eu quero só deixar esse recado. Dívida moral, a gente já aprendeu com o Hudson. Já deveria ter aprendido. O Hudson voltou para o Fluminense por dívida moral do senhor Agione, entrou na justiça contra a gente, né? E deu no que deu. E o próprio John Arias agora, pode ser que a dívida moral nos custe muito caro, não só dentro de campo, do que está por vir, e do futuro incerto, que a gente não sabe quanto tempo o John Arias vai ficar lá fora, e para que clube ele possa voltar para o Brasil, já que nós não temos um mecanismo de fidelidade de voltar para o Fluminense. Então, e fora o dinheiro, né, que a gente perde nessa transação toda. Tá bom? Então essa é a minha indignação no dia de hoje. Jogo hoje contra o Cruzeiro, né? Então, vamos que vamos. É isso. Abraço. Tchau, tchau.